UCI World Championship 2019, sub-23, 175 quilômetros, após uma queda no que faltando 130 quilômetros, ombro deslocado do holandês Niels Eekhoff. Ele conseguiu se reconectar com o pelotão. Depois de estar no pelotão, ele conseguiu se reconectar com uma fuga de 4 ciclistas, com uma quebra do pelotão de 4 ciclistas nos quilômetros finais. No sprint, o Niels Eekhoff comemorou o campeonato mundial da categoria sub-23. Após 15 minutos de apuração dos dados, de indecisão ou de tomada de decisão, a UCI achou por bem desclassificar o Niels Eekhoff e passando a ser o campeão mundial o italiano Samuele, em terceiro, em segundo o suíço e em terceiro o americano Pidcock. Houve uma grande indecisão, falta de informação, por que teria acontecido a desclassificação. O que aconteceu, ele foi desclassificado por usar de forma ilegal, exagerada, o comboio para se reconectar com o pelotão. Assim que ele caiu, né, ele voltou e ele foi usando, assim como outros vários ciclistas, eles foram usando o comboio para se reconectar. Tinha uma imagem, ele segurando no carro de apoio dele, só que na imagem, corta a imagem, ele segurou por 1 segundo, ou nem segurou, o que não seria o motivo para desclassificação, e após ter saído a desclassificação oficial, que foi por usar o comboio e não pelo stick bottle, que eles falam que é por segurar a garrafa. Então, isso é bem confuso, é uma questão de interpretação, e daí é lógico que eu tive que recorrer ao Silvio, o Valese. Ele fez uma brincadeirinha ali de uma simulação. Silvio, mostra pra gente mais ou menos aí o que é essa história. Samuca, vamos dar como exemplo como isso aqui fosse a caravana. Cada um aqui é o carro da equipe. Esse daqui é o carro da equipe dele. O que acontece? Numa prova normal, você pode andar na caravana. Você vai saltando de carro em carro e você encosta no pelotão, ok? O que aconteceu? O carro da equipe se desgarrou da caravana para dar esse apoio para ele. E isso não pode. Existem várias interpretações, mas a regra é essa. Como vocês perceberam, talvez o que tenha agravado a situação, não é que eu estou afirmando isso, é a especulação de que o motivo por qual os comissários da UCI tenham interpretado de uma forma tão dura é o comportamento do carro. Além disso, a desclassificação, a descrição da UCI é por ele ter se favorecido no vácuo em um carro específico por mais de 2 minutos, que seria o tempo máximo limite que ele poderia se favorecer nessas condições. Talvez somado a isso, o fato do carro não estar no comboio, daí tenha agravado. Mesmo assim, a decisão parece completamente inconsistente. E tendo acontecido faltando 130 quilômetros para acabar a prova, eles talvez poderiam ter sido ou interpretar de uma forma diferente, uma vez que a regra não é clara. Existe a multa, tem um artigo da UCI que estabelece uma multa de 100 francos suíços, 200 francos suíços, e embaixo da regulamentação tem uma frase que diz que pode ser interpretado de uma forma que pode levar os comissários a acharem que vale a desclassificação. Então, a parte da desclassificação não é estabelecida através de números exatos. Conta muito a interpretação dos comissários. Contando a interpretação dos comissários, o primeiro deveria ser: houve uma violação do regulamento evidente? Cadê as grandes perguntas do Twitter cadê o vídeo consecutivo sem corte que caracteriza, por exemplo, ele 2 minutos atrás do mesmo carro e esse carro tendo um comportamento fora do comboio?
né? Ou seja, ele atrás de um carro, o carro ultrapassando o comboio a 100 por hora e ele atrás por 2 minutos. Não tem essa imagem. Não tem nenhuma imagem para argumentar que ele foi favorecido de uma forma especial por conta da atitude do carro e etc. Lembrando que isso aconteceu a 130 km, mesmo se favorecendo do comboio, a impressão que dá, ou pelo menos a forma como eu gosto de enxergar, é que ele fez realmente um esforço muito grande para estar lá e etc. Chegou no pelotão faltando 100 km da competição. Todo o esforço que foi feito para se reconectar com o pelotão e depois com a quebra do pelotão foi legítima. Eu acho que a vitória foi legítima. O que vocês acham? Qual que deveria ser o comportamento da UCI? Ele deveria ser desclassificado? Ele não deveria ser desclassificado? A única coisa que eu fico pensando é o seguinte. Por mais que o italiano, e parece que a reivindicação foi dos italianos, eu como ciclista, se eu tivesse tempo e calma no lugar do italiano, porque quando você está ali em cima da bike, você sabe quem são os caras que fizeram força, quem são os caras que tiveram do seu lado trabalhando por 4, 5 horas. Tendo assistido essas imagens, se eu fosse o italiano, eu não me sentiria confortável em ser considerado campeão do mundo por ver um cara sendo desclassificado nas condições que ele foi. Mas enfim, parece que os italianos se sentiram super felizes, é um sorriso meio amarelo, né, porque é um campeão mundial que sempre vai ter uma interrogação. Ah, foi aquele que o cara foi desclassificado, que você chegou em segundo. Então assim, eu acho que não foi legal para ninguém. Talvez a medalha de prata nesse caso, a medalha de ouro e a medalha de bronze pro suíço, talvez tivesse sido um pacote completo muito mais interessante do que aconteceu da forma como aconteceu. Mas de qualquer forma, qual que é a opinião de vocês? Quando esporte começa a se misturar com política, só rezando. Daí você só rezando, daí começa a discussão. Esporte, política e religião, que são 3 coisas que não deveriam se misturar e nesse caso, né, política decidiu o esporte e só rezando para entender. Tchau, bons treinos.